Dica 22 e 23. Olha, todo início de mês, a gente pensar em uma frase que pode ser de inspiração, mas eu gosto mais de pegar uma frase de uma leitura que a gente fez, que nos marcou, um trecho de um livro, pode ser até um diálogo, e colocar como uma frase de início do outro mês seguinte ou do mês anterior, e colocar também a seguinte pergunta. Eu acho que essa pergunta pra mim funciona bastante, que eu não sou tanto de meta. Se você for que nem eu, você pode gostar de fazer a pergunta: se você só pudesse escolher um livro pra ler nesse mês e você não fosse ler mais nada, somente esse livro, qual livro você escolheria? Com certeza o seu coração vai falar bem forte. Claro que pensando assim nos livros que você tem, que você pode comprar, que você pode adquirir. Aqui também no meu caso eu coloquei alguns desejos que eu gostaria de fazer no meio da parte das leituras. Então, o Bullet Journal, eu queria usar mais o Bullet Journal na leitura, aqui nessa época de julho. Eu queria ler mais, eu tava achando que eu tava lendo menos, né? E eu tava querendo fazer um controle de páginas lidas. Outra coisa também interessante no mês é fazer uma reguinha e, assim como foi feito lá no planejamento geral, que a gente falou na primeira parte, a gente pode fazer uma ideia geral daquele mês, do que vai ter de eventos, se existe algum livro, no caso da leitura de vocês, que vocês tenham data para terminar, você pode colocar numa reguinha assim. Então, gente, olha, planejamento semanal para mim, eu normalmente não faço, mas eu já deixo aqui a dica que vocês podem fazer um planejamento semanal de leituras, assim como acontece o planejamento dos bullet journals normais, em que você coloca o dia da semana, as caixinhas que vocês têm que ler, que vocês querem se planejar para ler. Aqui um outro exemplo, e aí vocês vão ticando aquilo que vocês fizeram na leitura de vocês, as páginas que vocês concluíram. Eu uso o planejamento semanal mais como um relato, como um diário mesmo, do que com a parte de metas. Agora, uma coisa que eu gosto muito de fazer no planejamento semanal é deixar um espaço para ideias, notas, insights, porque aqui pode ser um momento que você queira colocar alguma coisa de inspiração, pode ser também um aprendizado, algo na leitura que você lembrou de um outro livro e você quer escrever e às vezes não tem o espaço. Uma ideia bacana é, no final da semana ou até no final do mês, pode ser, a gente fazer aquela brincadeira que tem em alguns canais no YouTube, que faz o melhor de... Você pode fazer com livros também. Então, qual foi o melhor livro de fevereiro? A melhor leitura de fevereiro? No caso da semana, eu penso assim em trazer a passagem, o trecho do livro que você possa colocar, que foi o melhor da semana, aquele trecho, aquela cena que você mais gostou nas leituras da semana. E quem gostar de escrever pode escrever um pouquinho mais, fazendo até um diário mesmo de leitura para cada livro, ou fazer um textão mesmo, um diário, escrever bastante. Aí vai depender do tipo de leitor que você é, se você gosta. Teve o mês de janeiro, eu tava com muita vontade de escrever. Já depois eu já escrevi um pouco menos. Gente, vocês gostam de fazer maratona 24 horas? Essa não é muito a minha praia, mas eu posso dar ideias aqui pra vocês, se vocês fizerem maratonas bem flexíveis, assim, de 24 horas, de 12 horas. Eu normalmente faço as minhas maratonas, assim, por poucas horas. Então, vocês podem fazer o seguinte: faz a meta de vocês, anota no Bullet Journal a meta dos livros que vocês vão ler na maratona. Depois vocês podem fazer por dia uma reguinha, em que vocês colocam a hora, tá, do dia, e aí vocês depois vão preenchendo de como foi que vocês ocuparam com as leituras. Então, vocês acordaram 7, aí teria uma legenda, eu não sei se a cor dá pra ver, que se quando eu estivesse lendo Procura-se o Marido, ia estar de lilás, aí eu vou pintar aqui de lilás. Quando eu estiver lendo Orange, vai estar de verdinho, e eu vou pintando aqui de verdinho. E assim vocês vão ter registrado como foi a maratona literária de vocês.
Gente, o Scoob é essa rede de leitores que a gente deixa aqui registrados os livros que eu li. É uma rede nacional e eu vou entrar aqui. No Scoob a gente pode fazer acompanhamento de livros que a gente está lendo. Se a gente deixar registrado no Scoob o histórico da nossa leitura, o Scoob guarda, então a gente vai lendo mais ou menos, ó, como é que foi a nossa evolução na leitura, que eu tô colocando A Fúria dos Reis, que foi um dos livros que eu li em 2018. E no dia, por exemplo, 25 do 9, eu já tava na página 309, eu já tinha lido 47% dele. Eu comecei mais ou menos a ler no dia 9 de setembro e fui terminar dia 14 de outubro. E isso a gente pode fazer no Bullet Journal também. Aqui, por exemplo, eu fiz com Os Miseráveis, eu fui botando meio que como uma reguinha, em que eu ia botando a página, que a ideia seria colocar a página que eu estava nos Miseráveis. Com as intermitências da morte, eu coloquei assim os quadradinhos para também acompanhar quantos dias eu estava lendo, e eu posso puxar aqui e dizer a página que eu estava. E agora vamos falar de trackers, sleep log e logs. Trackers são estilos, né? São propostas de você rastrear hábitos, normalmente. E na literatura, a literatura é um hábito aí. Pode ser uma boa ideia a gente fazer trackers para rastrear quanto tempo a gente está lendo por dia, coisas do tipo. Lembrando que leitura não é pra gente fazer nada obrigatório. Eu acho que a melhor leitura é aquela leitura que a gente faz porque a gente quer, porque a gente gosta, como hobby. Eu faço muito trackers com ginástica, porque virou mexeu, eu tô não fazendo. E com a leitura, alguns momentos eu fiz o tracker mesmo como até uma forma de tentativa, assim, de experiência. Acho que o tracker mais assim mais básico, assim, nada de original, é você fazer o tracker dos livros que você tá lendo, né, das páginas que você tá lendo. Então você pode fazer uma tabelinha e colocar aqui pelo dia da semana, né, o dia do mês, aqui dentro do mês, e a quantidade de páginas que você leu naquele dia. Vocês já ouviram falar em Sleep Log? Dá pra fazer um tracker das horas de sono, mas pra gente aqui, que a gente tá no Bullet Journal literário, a gente pode fazer um tracker das horas que a gente passa lendo. E aí eu já dou uma outra dica, né? Aqui é um modelozinho de tracker, tem vários, então vocês podem até pesquisar depois Sleep Log e fazer a mesma coisa para livros, para as horas de leitura. Nesse caso aqui eu fiz uma reguinha, decorei e fiz assim como se fossem umas bolinhas penduradas. Aqui são as horas. E aqui, até onde a bolinha vai, mais ou menos deu a ideia naquela semana de quantas horas eu li. E eu já aproveito essa coisa de pensar em horas lidas, até para quem quer gostar de ler, para quem quer ter o hábito de leitura, ou para quem quer manter um hábito de leitura, anotar a lista de coisas que atrapalha você na leitura. Então, por exemplo, ficar na internet, no computador, ficar no Instagram, assistir séries de TV. Se você quer assistir menos séries, se você tá querendo se dedicar mais à leitura, isso vale para um estudo também, às vezes, acho que muitas vezes, né, que a gente precisa estudar, e você quer se dedicar à leitura, então você anota esses itens. Olha outro modelo de tracker para horas de leitura. E você pode até intercalar com estudo ou com hora de outra coisa também, botando uma legenda. Você pode colocar uma cor para a hora de leitura naquele dia, para quantas horas você leu, ou o período que você leu. Olha só, quem curte fazer planejamento semanal, o Bullet Journal, ele proporciona um planejamento. Mas você pode fazer o seu planejamento por dia, para cada dia da semana, que nem o Bullet Journal normal faz, fazendo a meta de páginas por semana, de até que página você quer chegar num livro. Lembrando aquela dica de sempre colocar uma notinha com as ideias e tal.
Aqui no meu caso, geralmente eu uso para colocar o que eu terminei, o que eu fiz naquele dia, mais um registro com planejamento. E aqui, por exemplo, eu usei até um post-it para colocar uma série que eu tava assistindo e que até me atrapalhou nas leituras. Acabei fazendo um totalizador de páginas, mas eu não faço isso sempre, então eu quis fazer uma contagem de páginas lidas para ver se eu dava um impulso mais nas leituras. Nesse caso aqui, por exemplo, eu já não fui muito assim rigorosa com a semana. Eu fiz umas ideias, eu coloquei aqui algumas ideias que eu tava para desenvolver. Olha a Copa Literária como surgiu, tá? Tem algumas que eu ainda não consegui, ó, gente. Estudos literários estão em andamento. E aí eu fiz as leituras em andamento também no mês de abril. Fui colocando algumas ideias e coloquei aqui mais descritos em uma situação que aconteceu com os livros de literaturas favoritas. E eu tenho algumas dicas para o fechamento daquele mês. Então, no fechamento daquele mês, você pode, por exemplo, fazer um resumo ou colando um post-it, fazendo um resumo do que você aprendeu naquele mês. Você pode fazer um diário do mês, ou aqui como eu fiz, ó, um diário de um vídeo que eu assisti da Tami. E olha só, maratonas literárias. Maratonas literárias, por exemplo, eu fiz uma maratoninha no carnaval, então eu coloquei alguns livros aqui que eu tava lendo e que eu queria avançar no carnaval. Então, olha só, a rotina diária às vezes é bem assim divertido e até terapêutico montar como é que a gente faz a nossa rotina, como é que a gente pensa em fazer a nossa rotina, até pra gente visualizar o que a gente está comendo, se alimentando, se exercitando. Então vamos para a literatura. O meu hábito é ler mais à noite. Colocar uma programação ou até relatar o que realmente aconteceu. A partir de que horas eu comecei a ler, a partir de que horas eu tenho atividades para fazer também, então eu preciso também fazer, pagar contas, arrumar algumas coisas, passear com o cachorro se for o caso. Aí tem uma coisa muito conhecida aí na internet, principalmente para estudar, que é o mapa mental. E no Bullet Journal eu vejo pouco, mas tem muito assim de mapa para fazer as inspirações da vida. Eu pensei em fazer um mapa para um livro, aqui no caso é o Crime e Castigo, um livro mais difícil, né? Um livro que tenha muitos personagens. E se você curte fazer Bullet Journal, você pode usar essa criatividade para montar um mapa mental. Aqui eu coloquei o Raskolnikov, que é o protagonista do Crime e Castigo, e poder traçar também o nome e a relação dos inúmeros personagens que estão conectados a ele de certa forma. Colocar, quem sabe, uma frase do livro que você mais gostou. E, gente, ajuda até a compreensão da leitura, principalmente em clássicos, livros mais difíceis. Outra ideia é responder qualquer tag no seu Bullet Journal. Por que é legal responder uma tag no Bullet Journal? Eu acho bacana uma tag literária, tá? Então eu tô botando aqui uma que eu gosto muito, eu ainda não respondi essa lá no canal, aqui no canal, que é o Confissões de uma Bibliófila. Mas tem inúmeras tags que chegam a ser até repetitivas. E aí você escreve no Bullet Journal e responde. Uma coisa que eu acho muito bacana é responder a tag para um ano. Se você quiser usar, deixar o espaço para no outro ano você responder a mesma tag e poder perceber se as suas respostas são as mesmas, sem olhar a resposta do ano anterior, tá? Então é um exercício muito bacana de amadurecimento ou até de transformação. Outra coisa bacana que eu vi no Bullet Journal e gostei foi quando foi a última vez que E aí, gente, tudo que a gente quer, que a gente gosta de relatar, e a gente tem uma vontade que aconteça no mundo da literatura, a gente pode colocar aqui. Eu coloquei, por exemplo, quando foi a última vez que eu chorei lendo um livro. Aqui eu coloco as datas que isso aconteceu e o livro que isso aconteceu. Quantas vezes eu ri lendo um livro? Vou colocar quando aconteceu. E um conto. Qual foi a última vez que eu li um conto? Às vezes eu demoro para ler contos e eu adoro contos. E aí eu coloco a data e o nome do conto. As variações de um Bullet Journal literário são infinitas. Eu não sei nem se vai somar aqui mais de 50 ideias. Sabe, se você tiver uma vontade de querer conhecer ou
já conhecer, já ler um livro de um escritor que seja um escritor um pouco mais difícil, um escritor que você tenha vontade de conhecer mais sobre ele. Olha aqui o meu caso, já dando meio que um spoiler dos desejos de 2019. Não sei se já teve esse vídeo dos desejos, acho que já teve, os desejos de 2019. Eu quero começar a ler Shakespeare. E aí eu comecei a assistir algumas coisas sobre Shakespeare e fiz uma anotação no meu bullet journal aqui. A gente tem também no bullet journal muito famosos os mood trackers, que são o humor do dia, o dia que foi mais triste, mais alegre. E aí eu pensei da gente que lê, ver naquela leitura, pode ser por dia, então no livro que eu tô lendo aquele dia, como foi que eu me senti, o tracker de humor para a literatura. Então eu li, eu me senti triste, angustiante, animado, reflexivo, alegre, nada demais, né, frustrado. Eu posso até usar olhos quadradinhos, eu adoro os quadradinhos, olhos quadradinhos de novo. Eu posso dizer naquele dia como eu me senti lendo aquele livro. No primeiro dia, quando eu li As Intermitências da Morte, como foi que eu me senti. E no segundo dia que eu li As Intermitências, se eu li As Intermitências da Morte. E assim sucessivamente. E para finalizar aqui das ideias, eu não sei quantas ideias acabaram ficando do bullet journal literário, tem infinitas. Eu acho que uma coisa bacana é ter a liberdade de vocês criarem coisas que, ainda que tenham foco nos livros, vocês possam relacionar com outras coisas também. Em 2017, aqui no CCL, eu fiz vídeos falando de uma jornada que eu fiz de relacionar livros, em que eu busquei os seres sem mãe, e começou com Frankenstein. Aí depois ele veio para o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, e aí eu assisti o filme do Alien. E essa coisa de relacionar livros com filmes é uma proposta muito bacana que vocês podem colocar no bullet journal. Uma coisa leva a outra. Coisas, experiências podem levar aos livros, e deixar registrado que um filme levou você para ler um livro, uma música levou você para ler um livro, ou ao contrário. Eu chamo como ideia também essa pensar e entender vocês. Eu gosto muito da frase que eu vi quando eu ouvi no podcast e alguém perguntou por que você lê? E uma menina respondeu que várias respostas, né? Porque eu leio. E uma menina respondeu uma frase que pra mim eu meio que incorporei, que eu leio histórias para compreender a minha história. Então a gente pode a gente se compreende muito entendendo como a gente sente com os livros que a gente lê. Então a sensação da leitura e o registro disso, às vezes num caderninho, faz a gente crescer não só como leitores, mas como seres humanos. Então a gente acaba compreendendo nós mesmos. E vamos lá, que venha 2019 cheios de muita inspiração.